Quero que você abra sua Bíblia na carta que Pedro escreveu aos Efésios. Sabe onde está? Carta que Pedro escreveu aos Efésios? Nada, né? Quem escreveu Efésios? Paulo. Obrigado, Michele. Paulo, é isso aí. Pedro escreveu Pedro mesmo, né? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, desligando os celulares. É um texto muito conhecido. Vou tentar ler sem óculos mesmo. Podemos ler? Todos acharam? Tem alguém que não achou ainda? Hoje com o celular é muito difícil não achar, né? A não ser que você esteja procurando a Efésios que foi escrito por Pedro. Aí dificilmente você vai achar alguma coisa. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém, mas absolutamente ninguém mesmo, se glorie. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, esta é a sua palavra, ela é preciosa, porque ela é tua. A nossa palavra, às vezes, ela é limitada. Nós, mesmo com todo o esforço, às vezes nós não conseguimos comunicar aquilo que de fato a tua palavra está comunicando. Mas eu te peço que o Senhor me ajude, para que eu possa ser uma bênção para os meus irmãos aqui e irmãs. Para que a tua palavra, ela possa penetrar nos nossos corações. Que não seja mais uma mensagem ouvida apenas, mas que seja um divisor de águas na vida de cada um que aqui está. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Obviamente esse texto, esse versículo, se possa assim dizer, é um versículo que se refere a uma área da teologia que se fala sobre salvação. Ele deixa bem claro que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. E ele finaliza no versículo 9 dizendo assim: não vem pelas obras. O que é que não vem pelas obras? A salvação. E ele já diz, não vem pelas obras para que ninguém chegue no céu dizendo assim: bom, afinal de contas eu estou aqui, mas afinal de contas eu fiz por merecer. Por conta disso eu estou aqui no céu. Logo, o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Por que Cristo morrer, se eu sou capaz de, através das minhas obras, promover ou conquistar a minha própria salvação? Seria desnecessário Deus enviar Jesus, tendo em vista que alguns homens, algumas pessoas, através das boas obras, conseguissem alcançar a salvação. Nós sabemos que isso é uma inverdade. Talvez, para agravar um pouco mais, eu diria para você, isso é uma mentira do diabo, pensar que nós conquistamos a salvação pelas obras. Obviamente, depois de salvos, somos convocados às boas obras, mas não são as boas obras que nos presenteou com a salvação. Embora eu não vá falar sobre salvação, mas propositadamente eu fiz questão de usar esse texto por causa de uma situação que aconteceu comigo. Essa semana eu fui a um determinado lugar e nesse lugar que eu ali estava, eu estava requisitando um serviço de uma pessoa que lá estava, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, e após ter falado para ela qual é o serviço que eu queria que ela fizesse, ela falou assim: escuta, pastor, espera um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele correu até uma mesa e na mesa tinha várias revistas. Ele foi lá e selecionou uma das revistas e trouxe-me a revista. Quando ele virou a revista, a capa da revista para mim, ele fez uma pergunta. Ele falou assim: pastor, esse homem foi salvo? Imaginem vocês quem é que estava na capa da revista. Chico Xavier. Eu não sei porque que ele perguntou isso para mim, porque do nada
ele apenas diz assim: pastor, espera só um pouquinho. Só que quando eu fui responder para ele, a respeito da pergunta que ele havia feito para mim, ele diz assim: porque esse homem, ele fez muita coisa boa. Esse homem foi um exemplo aqui na nossa sociedade. Aliás, esse homem, ele recusava dinheiro. Ele só pegava aquilo que era necessário para ele sobreviver. E ele, com essa pergunta que ele fez para mim, e quando ele afirmou aquilo que não era uma mentira sobre Chico Xavier, de certa forma, talvez ele estava querendo ouvir de mim aquilo que talvez ele queria ouvir. E naquela hora eu falei assim: Senhor, me ajuda, porque eu não posso deixar de falar aquilo que é a verdade. No entanto, eu também não posso negar que este homem foi um homem que fez muitas coisas boas. É verdade. Quando a gente olha para a fé que ele professava, algumas pessoas podem olhar e dizer assim: mas é uma fé diferente daquilo que a Bíblia apresenta. O que aquele homem quis dizer para mim quando ele disse assim: esse homem foi salvo? Foi uma pergunta, mas ao mesmo tempo ele afirmou assim: porque ele fez muitas coisas boas. O que ele estava querendo dizer para mim, Douglas? É impossível que esse homem não tenha sido salvo, tendo em vista as obras que ele realizou. Só que quando a gente olha para esse versículo que você acabou de ler juntamente comigo, a gente percebe que essa não é uma verdade no que diz respeito à salvação. Aliás, o versículo deixa-nos muito claro que nós somos salvos não é pelas obras, nós somos salvos pela graça. Não é por meio das obras, mas por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos, é um dom que Deus nos dá. E ele finaliza dizendo, confirmando, ratificando essa verdade: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem: olha, essa pessoa foi uma boa pessoa e agora ela já descansa em paz com Deus. Por quê? Porque o homem, ele tem uma facilidade muito grande em acreditar aquilo que ele de certo faz. Ou melhor, ele acredita mesmo aquilo que de certo ele faz, mas ele não contabiliza aquilo que de errado ele faz. Então, para ele, o que é mais importante são os acertos e não os erros. Então, quando ele se depara no momento em que ele vai ter que ser transportado dessa vida para uma outra vida, para uma eternidade, então o que ele faz? Ele coloca na balança alguns errinhos que ele lembrou, ele coloca de um lado, do outro lado ele coloca o quê? Ele contabiliza todos os acertos dele. E obviamente a balança vai pesar de que lado? Muito mais do lado que ele contabilizou os seus acertos. E na hora eu fiquei pensando, o que responder para esse homem? Porque eu tenho quase que certeza que ele queria ouvir da minha boca, dos meus lábios, que ele tinha sido salvo. E eu não estou aqui falando para vocês que aqui estão, nem para vocês que estão assistindo, eu não estou aqui sentenciando o Chico Xavier. Não estou dizendo que ele foi ou que ele não foi salvo. O que eu pude dizer para este homem é que a palavra de Deus nos diz que não é por causa daquilo que ele fez que ele possa ter sido salvo. Porque a Bíblia deixa claro que não é pelas obras. E quando eu disse isso para ele, ele parou, ficou olhando, ele fitou os olhos profundamente em mim. Eu aproveitei e disse assim: olha, a palavra de Deus nos diz que é pela graça, e a graça é representada através da pessoa de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. Aquele que entrega a sua vida a Jesus é salvo, porque ele é o único capaz de nos justificar de todos os nossos pecados. Que nós sabemos que a justificação é um ato que Deus realiza por nós. Nós jamais poderíamos ser declarados justos diante de Deus se não fôssemos justificados pela obra redentora de Cristo, ou seja, pelas obras que Ele realizou e não pelas minhas obras. No entanto, agora eu quero que você preste ainda mais atenção. No entanto, a Bíblia não deixa de dar valor às obras. Não serão as obras, não são as obras que nos salvam, mas isso não significa que as obras não são importantes.
E essa noite eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito da importância das obras. Ela não é importante para a salvação, mas ela tem uma grande importância na vida de todo aquele que nasceu de novo. Muitas vezes nós usamos o versículo de Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, para até nos justificar a respeito da nossa negligência quanto não fazer a obra que Deus nos designou particularmente para fazermos. E é claro que as desculpas são as mais diversas. A primeira, eu não tenho tempo. A minha vida é muito... Eu ainda não sei qual é o chamado de Deus para mim. Eu estou indo à igreja. E aí as desculpas são as mais diversas. Embora a salvação não sirva para nada, aliás, embora as obras não sirvam para nada no que diz respeito à salvação, ela serve para muitas outras coisas quando você é salvo. Você não pagou nenhum centavo pela tua salvação, mas tudo o que você está fazendo ou deixando de fazer está sendo contabilizado. E isto vai ser evidenciado através do quê? Das obras. Eu quero essa noite, então, mais uma vez relembrando, eu quero falar com vocês sobre a importância, não é da obra de Deus, que é a obra que Cristo realizou por você, mas é a obra que você está realizando em Cristo Jesus. E você perceber que é muito importante. Pastor, mas se eu não estiver realizando a obra de Deus, então significa que eu não sou salvo? Ou que eu vou perder a salvação? Isso é um tempo, aliás, é uma pergunta que a gente precisa sentar para discutir muito mais tempo. Mas não é essa a questão. A questão é que você foi salvo para alguma coisa. E não foi salvo para ficar sentado no banco. Não foi salvo apenas para dizer que você é salvo. Você não foi salvo só para dizer que quando você partir, você tem a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Este Jesus que te salvou de graça, pela obra que Ele realizou, Ele confia a você agora uma obra, que Ele quer fazer através de você. Por alguma razão, ele poderia fazer muito bem aquilo que Ele faz através de nós, sozinho e usando todo o exército celestial. Aliás, foi uma das propostas que os anjos fizeram, fazer a obra. Eu vou deixar na mão daqueles irresponsáveis e incompetentes, no entanto, eu vou colocar dentro deles o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer a obra através da vida deles. Eu não sei quantos de vocês tem parado para pensar a respeito da obra que Deus quer fazer, não só na sua vida, mas a obra que Deus quer fazer através da sua vida. Mas antes de Deus fazer uma obra através da minha vida, Deus quer fazer uma obra na minha vida. É verdade, e está fazendo? Então veja bem, são duas coisas que a gente precisa perguntar. Será que eu estou permitindo que Deus faça a obra que Ele quer fazer em minha vida? E será que eu estou permitindo que Ele faça a obra que Ele quer fazer através da minha vida? Eu sei que a obra que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, aliás, já virou até um chavão, né? Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Mas Deus também tem uma grande obra através da sua vida. E Ele está esperando um sinal verde para que Ele possa fazer. Mas Deus, Ele faz o que Ele quer. Se Ele fizesse o que Ele queria, se Deus fizesse realmente o que Ele quisesse, no que diz respeito às nossas vidas, eu tenho certeza que as nossas vidas não seria a vida que nós temos. Nem tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós, Ele consegue fazer. Porque Deus é impotente? Não. Porque Ele deu ao homem a capacidade, o direito de fazer escolhas. E nessas escolhas, já começa no início. Quando você é convidado a entregar sua vida a Cristo, você faz uma escolha, sim ou não. Vamos imaginar que você disse sim. Aí depois Ele convida você para se submeter a um processo chamado de santificação.
Só que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você se submete ou você não se submete. Aí ele também quer fazer a obra que ele quer fazer neste mundo. Parte dela através da sua vida. Mas você também vai fazer uma escolha, se você vai querer ou não vai querer. Então nem tudo que Deus quer, Deus faz. Porque se fosse assim, Deus salvaria todo mundo. Se fosse assim, Deus faria uma obra de santificação em todo mundo. E todos nós viveríamos até, embora talvez não, embora com a natureza de pecado, mas não pecaríamos mais, porque viveríamos como escravos da santidade. E isso não é verdade. Nós sabemos que não é. E se Deus pudesse fazer, eu vou me atrever a usar esse verbo, se Deus pudesse fazer a obra que Ele quer fazer, através da minha vida e da sua vida, como Ele quer, eu tenho quase que certeza que Jesus já teria voltado. Eu tenho quase que certeza que não teria mais pessoas que não tivessem ouvido sobre as boas novas da salvação. Eu quero essa noite, mais uma vez, que você preste atenção. Eu quero que você lembre que Deus tem uma obra para fazer, mas através de você. E essa obra é muito importante. E eu vejo que é uma obra que muitos estão negligenciando. Por quê? Eu fui salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de mim, vem de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É verdade, mas ele está falando sobre a tua salvação. E não sobre aquilo que Deus quer fazer através da sua vida depois de ter salvado você. Então eu quero falar hoje um pouco sobre a importância das obras. Primeiro, as obras mostrarão que tipo de fé que temos. Você não vai conseguir externalizar a sua fé se não for através das obras. Você pode até dizer assim, eu tenho muita fé, como eu já vi muitas pessoas cristãs e não cristãs dizerem, eu sou uma pessoa de muita fé. Inclusive pessoas que estavam acompanhando pessoas moribundas, ou seja, pessoas que estavam morrendo, e elas diziam assim, eu tenho muita fé, e eu sei que ela vai sair dessa, e morreu. E eu fiquei pensando, que muita fé é essa, que não fez diferença nenhuma? Porque a fé, se não for externalizada, comprovada, evidenciada, através de obras visíveis, sua fé está morta. Olha o que diz Tiago 2,18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Então vamos fazer o seguinte, mostre-me a sua fé, sem obra nenhuma, sentadinho aí, encostado, sem nada, mostre-me a sua fé. E eu vou mostrar a você a minha fé, mas eu vou usar as obras, para mostrar para você que eu tenho fé. Meus irmãos, a obra é muito importante, porque a obra vai mostrar para você em primeiro lugar, se você tem fé. E se tem fé, que tipo de fé que você tem? Pasmem vocês, mas é muito comum eu ouvir essa frase, a pastora já cansou de ouvir essa frase, eu tenho muita fé na fé daquele irmão quando ele ora por mim. Mas a Bíblia diz para você, porque se você tiver apoiado numa fé de uma pessoa que você acredita ter fé, e ela não tem fé, você está em maus lençóis. Não é fé na fé, é fé em Deus. Você não pode apoiar a sua fé na fé de outra pessoa, para que através da fé da outra pessoa, que você tem fé nessa fé, ela alcance o pedido que você faz a Deus. Eu quero perguntar para você, que tipo de fé você tem? Não precisa responder, basta olhar para as obras que você faz. E você vai descobrir que tipo de fé você tem. Pastor, mas a que obra você está se referindo? As obras que Deus quer fazer através de você. Você quer alguma? Vou citar só algumas muito comuns. A Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E não é um convite que ele está fazendo, é uma ordem que ele está dando. E essa é uma obra que, infelizmente, não é só para mim.
é para você também, é claro, e Deus não seria injusto, dizendo que isso é um papel dos pastores, ou dos evangelistas, ou dos profetas, ou dos apóstolos, dos mestres, menos de qualquer outra pessoa. Não. Essa é uma das obras que Deus quer que você realize. Quer ver uma outra obra que Deus quer que você realize? Coloque as mãos sobre os enfermos e ministre a ele cura. Quando você descobrir alguém que está possuído por um demônio, não corra para o telefone e liga para o pastor, tem um cara possuído por um demônio, você pode vir aqui expulsar? Faça você mesmo. Eu vou sair da minha casa 3 horas da manhã para expulsar um demônio, tendo em vista que essa obra também é tua? O senhor não vai? Eu já fui. E posso até ir, mas eu quero que você saiba, a responsabilidade é tua, não é minha. Se tem um endemoniado lá perto da tua casa, se fosse perto da minha, é minha. Se é perto da tua, é tua mesmo. Daniel 3,17 diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. No versículo 18 ele diz assim: mas também se ele não nos livrar, quero que você saiba, nós também não vamos prestar culto ao seu Deus, a sua imagem a você. Não, nós não vamos fazer isso. Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram que tipo de fé eles tinham. Eu gosto muito de uma frase, embora ele não tenha sido mais referência no meio evangélico, mas de Caio Fábio, quando ele diz assim: muitos serão honrados pela fé, outros terão que honrar a sua fé. Eu sei que no atual momento em que nós estamos vivendo, muitos querem ser honrados pela fé, mas eu diria que quase ninguém está disposto a honrar a fé. Nós olhamos para a Bíblia e nós nos deparamos com a fé que Jesus disse: se você tiver fé, você vai mover montanhas. Mas se a gente olha o versículo anterior, a gente se esquece que esse tipo de fé que ele estava se referindo, dentro daquele contexto, ele está dizendo assim: nossa, Jesus, então a gente precisa de muita fé. É uma fé para perdoar. Aí esse tipo de fé eu não tenho, eu sou meio fraquinho nessa fé aí. Eu tenho fé para me remover montanha. Esse negócio de ressuscitar morto, fazer cego enxergar, paralítico andar, esse é o tipo de fé que eu quero e tenho. Mas esse negócio de fé para perdoar, não. Sadraque, Mesaque e Abednego foram claros. Eu vou mostrar a fé que eu tenho, que nós temos, no Deus que nós servimos, através de uma obra. Sabe qual vai ser a obra? Quer atirar na fornalha, pode atirar. Porque nós estamos dispostos não só a viver por esse Deus, mas também, se necessário for, morrer por ele. 2 Coríntios 9,6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura ou muito, também colherá fartamente. O texto, obviamente, literalmente, ele está falando de contribuição. Mas até a contribuição é uma obra feita pela... E eu não estou com isso aqui, pode ver que nem sobre oferta eu ministro aqui. Mas a sua oferta mostra a fé que você tem. Exatamente a fé que você tem. Eu não sei qual é a sua oferta e nem quero saber. Aliás, até disse, não é obrigado colocar nome no envelope. Se você quiser colocar, a gente sempre contabiliza, está lá o nome, mas não é obrigado. Mas saiba que a sua contribuição evidencia muito o quê? A sua fé. Se você dá muito, é porque você está acreditando que o Deus que supre todas as necessidades vai suprir e certamente cumprir-se a sua palavra, que aquele que com fartura semear também vai colher fartamente, mas aquele que com miséria semear também vai colher só resto. E isso evidencia a nossa fé. As obras mostrarão que tipo de fé eu e você temos. E se você não tem obra nenhuma, você não tem fé nenhuma. Se você não está fazendo nada, é porque você não tem nada de fé. Ah, pastor, mas eu creio. Não é o que você crê, é o que a palavra diz ser verdade. Só é possível comprovar a fé que você diz ter através de obras. Se não tem obras, sinto informar, mesmo que você afirme a si próprio, não existe fé também. Sabe aquelas pessoas
que diz assim, eu já recebi Jesus no meu coração. Eu só não entendo que não é o momento de eu passar pelo batismo ainda. Porque o batismo, de certa forma, você vai externalizar o quê? A fé que você diz ter no Salvador, que você diz ter aceitado. E quando chega nesse momento, teu bloqueio. E no bloqueio você está mostrando a sua fé. Outra verdade sobre as obras, além dela mostrar que tipo de fé você tem. As obras mostrarão a utilidade da sua fé. Pastor, eu descobri que eu tenho uma fé, mas eu estou até com vergonha, não vou nem falar. A obra mostra se essa fé que você diz ter é útil. Ou também não serve para nada. Eu estava dizendo ontem para a Maressa. Maressa agora, nesse mês, ela está como vendedora lá, para cobrir uma moça que está de férias, né, de licença. Eu dizia assim, o Oscar também vive pela fé. Está vendo esse povo vendendo as coisas? Tudo vive pela fé. Porque não existe garantia que ninguém vai aparecer e comprar alguma coisa. Tem garantia, Michele? Não tem garantia. Eu vivo pela fé esperando vocês aqui, na hora de vir para o culto. Não tem garantia, ninguém me dá garantia. Falou, pastor, se eu faltar, pode descontar da minha conta R$100. Não tem garantia, é pela fé, eu espero vocês virem. As obras mostram para nós a utilidade da nossa fé. Olha o que diz Tiago 2,20. Insensato, nossa, já começa dando pontapé no balde já. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Ele está perguntando, você quer certificar que aquilo que eu estou dizendo para você, que a fé sem obra é morte, você quer certificar que a sua fé sem obra não serve para nada? Tiago estava deixando muito claro, existe, se é que existe, a fé útil e a fé inútil. A fé útil é aquela que é evidenciada através das obras. A fé inútil, que não serve para nada, é aquela fé que diz existir, mas não comprova a sua existência. É como se eu chegar aqui e disser assim, sabe quanto é que eu tenho na conta? R$1 milhão. Primeiro vocês vão perguntar assim, bom, daqui da igreja não foi que ele conseguiu arrancar. Será que ele recebeu alguma herança? É a possibilidade. Mas você vai para casa e fala assim, eu não acredito que o pastor tem R$1 milhão. Eu não acho que ele tem R$1 milhão. Eu só acredito se ele mostrar o extrato da conta bancária dele, eu vou acreditar. E eu posso ter blefado, dizendo para vocês que eu tenho aquilo que eu não tenho. Agora, para eu comprovar que eu tenho aquilo que digo ter, talvez eu vou ter que mostrar isso. Por quê? Porque só dizer que tem R$1 milhão é fácil. Eu posso dizer aqui, eu tenho lá na minha conta R$100 mil, por exemplo, eu tenho. Você acredita? Está vendo? Ninguém balançou a cabeça acreditando, porque não acredita que eu tenho nem R$100 mil. Eu tenho lá na minha conta R$50 mil. Vocês acreditam? Não tem um acreditando. Vocês pensam que eu sou miserável também? Vocês acreditam que eu tenho na minha conta R$10 mil? Já vi alguns balançando. Isso aí você pode ter. Vocês acreditam que eu tenho na minha conta R$50? Aí, balanga a cabeça todo mundo agora. É o perfil daquilo que vocês acreditam que é a minha vida financeira, né? Ele está dizendo, você ainda quer prova de que a sua fé é inútil se você não tem obras? Ele está dizendo, você ainda precisa de prova? Você precisa que eu ainda comprove para você que a sua fé é totalmente inútil porque ela não é seguida de obras? 2 Timóteo 2, 20 e 21, ele diz assim, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns é para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado
E aí ele vem dizendo, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ele está dizendo que uma grande casa, é uma metáfora que ele está usando, numa grande casa, existem vários tipos de vaso, de barro, aliás, de ouro, de prata. Alguns servem para honrar, outros estão no meio dessa casa só para desonrar. Mas ele está dizendo que até aqueles que estão ali para fins desonrosos, se ele se purificar dessas coisas que trazem desonra, ele pode se tornar um vaso de honra, santificado. E aí sim, ele vai ser o quê? Útil. Para quê? Toda boa obra. A obra evidencia muito, meus irmãos, a utilidade da fé. Ela mostra para a gente o quão útil é a fé que nós dizemos ter. Se não tem obra nenhuma, talvez não tenha fé. E se talvez você ainda insista em acreditar que existe fé, talvez seja uma fé inútil. Porque será impossível você comprovar a fé que você diz ter, se você não trabalhar com obras. Por isso, muito mais do que ser chamado para ser salvo, Deus quer chamar você para ser salvo, se já chamou, mas quer que você leve salvação para outras pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase que muito me incomodou, e parafraseando ela dizia mais ou menos assim, se você não está preocupado com as almas que estão se perdendo, muito provavelmente você não é salvo. Porque todo salvo, convicto da sua salvação, tem a consciência daquelas almas que estão caminhando para o inferno. E isso deixa ela inquieta, incomodada. E se você já acostumou com pessoas não salvas, continuando no caminho que leva para uma eternidade de eterno sofrimento, eu questiono se você está salvo. Você quer ver um exemplo? Tente imaginar um filho seu, que está caminhando pelo mesmo caminho que você caminhou, e nesse caminho que você caminhou, você desgraçou a sua vida. Você permitiria que seu filho continuasse esse caminho, Rosa? Por que não? Afinal de contas, é a vida dele. A resposta da Rosa seria uma só, pastor, é meu filho, é minha filha. Não, eu não vou permitir que ele ande pelo mesmo caminho para desgraçar a vida dela, como eu desgracei a minha, não. A salvação e a ausência dela é a mesma coisa. É você ver vidas desgraçando a sua vida e desgraçá-la por inteiro quando morrer sem Cristo, e mesmo assim você não fazer nada. E você ainda diz ter fé? Que fé é essa? Que não coloca pelo menos uma placa de sinalização dizendo aqui, abismo, buraco, feras, areia movediça. Que fé é essa? 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados o quê? A obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele está dizendo, primeiro ele faz um convite a vocês, sejam dedicados à obra do Senhor. Não, que nada que venha acontecer na sua vida venha abalar as estruturas suas. E ele diz assim, se dediquem à obra do Senhor, porque é na dedicação à obra do Senhor que você vai perceber o quão útil você é, ou o quão inútil você é. É uma palavra tão pesada, né? Se alguém chegar e falar assim para você, pô, mas você é um inútil, hein? Você não presta para nada. Pois é, uma fé sem obra é inútil. E se você tem uma fé que é inútil, você não serve para nada.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé é evidenciada pelas obras, eu não tenho obras, jamais estou ou agradarei ao Senhor. Terceira verdade, as obras mostrarão o nosso caráter. Caráter é aquilo que, não é aquilo que somos por fora, mas é aquilo que somos por dentro. São os valores que temos dentro de nós e que comunicamos esses valores às outras pessoas e não apenas os comunicamos, mas também vivenciamos diariamente esses valores em nossa vida. Isso vai mostrar para nós mesmos qual o perfil do nosso caráter. As obras, elas mostram esse lado nosso também. Olha o que diz Tito 2,7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo o quê? Boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Como é que você mostra a sua integridade, a sua seriedade? Como é que você dá bons exemplos? Através de obras. Você nunca vai poder ouvir de alguém que você é um bom ou um mau exemplo, se não tiver em exercício o quê? As obras. E é claro que se as obras forem boas, serão bons exemplos. Mas se as obras forem más, será maus exemplos. Pastor, essa semana, acho que ela postou uma frase que é de John Wesley. E a frase dizia o seguinte: aquilo que uma geração tolerar, a próxima terá que aceitar. Sabe por que nós estamos vivendo esse tempo agora, de todas essas coisas? Porque em algum momento a geração anterior aceitou, ou melhor, tolerou. Vocês pensam que é de hoje que está acontecendo divórcio entre pastores? E que hoje virou comum. Há anos atrás, isso era inaceitável. Inaceitável. Mas daqui a pouco começou uma denominação a aceitar, outra denominação a aceitar. A mesma denominação que aceitou o pastor divorciado já casando com outra pessoa, já começou também a praticar o divórcio e casar com outras pessoas. Então é o seguinte, não mexe comigo, eu não mexo com você, bola para frente. A outra geração começou a aceitar o jugo desigual. O que é isso? O casamento de crente com não crente. A Bíblia deixa claro que não tem aprovação divina. Mas o que acontece? Daqui a pouco começou um a aceitar ali, daqui a pouco começou o outro a aceitar aqui, daqui a pouco uma igreja começou a fazer casamento de crente com não crente, e daqui a pouco isso hoje é muito comum. É muito comum você... O Pedro mesmo, né, Pedro, conversando comigo, falou de uma determinada pessoa. Ele conhece duas pessoas e era um casal de namorados. Esse casal de namorados se separaram. Por alguma razão eles se separaram. E agora eles estavam voltando. Por que eles se separaram? Porque uma das partes alegou assim, questão daquilo que eu creio, daquilo que você crê. Não dá muito certo. Mas agora eles voltaram. De um lado está alguém que crê piamente na Umbanda. Do outro lado está uma pessoa, sabe quem é? Evangélica, cristã, nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Que absurdo. Que absurdo. Deus tem um propósito, Thaís. Deus tem um propósito. Está colocando essa cristã com esse macumbeiro, porque é para ganhar o macumbeiro. É um plano de Deus tremendo. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, Timóteo, mas seja... Timóteo não era velho. Timóteo não era um cara de quarentão. Timóteo era um cara que estima a idade, talvez o quê, pastor? Quanto? Puxa, a vida não tinha nem entrado para o serviço militar, 17 anos a pessoa está dizendo. E sobre ele já existia uma responsabilidade de ser o quê?
um exemplo para os fiéis. Mas ser exemplo aonde, Ricardo? É coisa simples que pediram para ele. Para um jovem de 17 anos, afinal de contas, não pode se pedir muita coisa, não é verdade? Seja um exemplo na palavra, seja um exemplo, Timóteo, no procedimento, seja também um exemplo, Timóteo, no amor pelas pessoas, seja um exemplo, Timóteo, na fé, e também seja um exemplo, Timóteo, na pureza. Sabe por quê? Porque as obras vão mostrar o seu caráter. E se as suas obras são más, o seu caráter também está comprometido. Para minha tristeza, eu me lembro como pastor eu já ouvi muitas coisas, e é claro que nunca falo quem são as pessoas, porque é questão de confissão, de ajuda. Mas a gente sempre cita os exemplos para que as pessoas que estão dentro desse caminho não caiam no mesmo caminho. Eu já aconselhei pessoas que saiam do culto assim. Casado aqui. Unia com o casado de lá, com o casado daqui e iam para um motel. E a pergunta que ele me fez foi assim: pastor, como é que eu me livro disso? Pessoas que tinham ministério. Aquelas obras estavam evidenciando, sabe, o tipo de caráter que eles têm. Então não pense você que aquilo que você faz ou deixa de fazer não está mostrando nada sobre você. Aliás, está mostrando e muito sobre você, inclusive sobre a sua fé que você diz ter. Mateus 7,17 diz assim, e 18: semelhantemente, toda árvore boa dá fruto ruim. É isso? Não, ele está dizendo toda árvore boa dá o quê? Mas a árvore ruim dá fruto bom. É isso? Não, ele está dizendo que a árvore ruim não tem jeito, ela vai dar fruto o quê? Ruim. A árvore boa, ela não pode dar fruto ruim. Por quê? Porque a essência dela é impossível que ela produza algo ruim, tendo como essência algo bom. Por isso ele está dizendo, a árvore boa não pode, ela não consegue, é impossível para ela dar fruto ruim. E nem a árvore ruim também pode dar fruto bom, porque faz parte da essência dela ser ruim. O que o texto nos sugere aqui, dentre tantas coisas? Que você fará aquilo que você é. É isso aí. Você só vai produzir aquilo que você é. Nada mais, nada menos. Se você ler o versículo anterior, é muito importante, ele está falando sobre os falsos profetas, de pessoas que tinham como função serem profetas na igreja. Aí ele diz assim, mas para vocês discernirem quem é o verdadeiro e quem é o falso, comece a prestar atenção naquilo que ele produz. Por quê? Porque isso vai mostrar o quê? O seu caráter. Um profeta que diz ser profeta, mas produz fruto ruim, esqueça, ele não é profeta. E aquele que nem se anuncia como profeta, mas está produzindo fruto bom, pode ter certeza, esse é profeta. O cristão que diz ser cristão, como a pastora diz, mas é nominal, só está produzindo fruto ruim, esqueça, é só nominal. Eu já falei aqui numa mensagem sobre membro ou acessório. Eu posso perguntar para você assim, Andressa, onde está esse anel? Aonde está? Na minha mão, né? Especificamente no dedo. Mas se eu perguntar para você, embora ele esteja na minha mão, ele é do meu corpo? Não, ele só está no meu corpo, mas ele não é do meu corpo. Aliás, tudo que está aqui no meu corpo, mas não é do meu corpo. O relógio está no meu pulso, mas não é do meu corpo. O sapato está no meu pé, mas não pertence ao meu corpo. Até a cueca que eu estou usando está no meu corpo, mas não é do meu corpo. Assim também existe na igreja. Membros e acessórios. Quem vai determinar se você é membro ou acessório? Você mesmo. É você, não sou eu. Mas se me descobrirem aqui, vão descobrir por dois motivos. Ou o fruto é bom ou o fruto é. Isso vai evidenciar quem é você. Por isso, as obras mostram também o nosso caráter. E por último, a importância das obras.
as obras mostrarão a recompensa que teremos. Quem já ouviu falar sobre galardão aqui? Quem já ouviu falar sobre recompensa? Pois é, tudo aquilo que eu e você fazemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer está sendo o quê? Contabilizado no céu. E o que vai fazer com que nós recebamos a nossa recompensa? Aquilo que de bom e que de certo nós fizemos. Porque aquilo que de bom, aquilo que de errado e ruim nós fizemos, também está sendo contabilizado. E isso vai nos impedir de receber um prêmio maior do que nós poderíamos receber. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quem são esses todos nós? Sem Michele e sem pastor. Quem são esses todos nós? O mundo todo, né? Que mundo todo? Ele está falando da igreja. Existe o tribunal de Cristo, existe o trono branco. E aqui um pouquinho de escatologia. Qual a diferença do tribunal de Cristo e do trono branco? É as pessoas que lá vão comparecer. No trono branco vão comparecer quais pessoas? Agora pode participar, pastor. Somente aqueles que não foram salvos. Eles vão ter que comparecer no trono branco. Serão julgados e receberão a sentença de condenação. Mas no tribunal de Cristo comparecerão quem? Todos os crentes. Não crente não comparece, só os crentes comparecem. E olha que interessante agora, só os salvos. Olha só o que ele diz agora. Pois todos nós, cristãos, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olha que interessante. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A gente pensa que somente os não cristãos, por não terem aderido à fé cristã, vão ter que enfrentar um tribunal, um trono, um lugar de julgamento. Nós também vamos passar. Inclusive tudo aquilo que você podia fazer e não fez, lá vai ser falado com você. E tudo aquilo que você poderia receber como premiação, você deixará de receber justamente porque não fez. Ou justamente porque fez o que não deveria ter feito. Mas a pergunta daqueles que aquela pergunta mais infantil de todas, por isso eu nem perguntei para você, nem falei para você perguntar, nem ergui a mão para falar se você faria essa pergunta. Mas eu posso perder a salvação? Não, fique tranquilo. Então tá bom. Que é aquela pergunta mais medíocre que tem. Aquela pergunta mais infanto que pode acontecer. O crente egoísta que só está preocupado assim, o importante é que eu não perca a salvação. Se eu perder o galardão, boa coisa, mas não tem problema. Mas não posso a salvação não perco não, né? Está garantida. Certeza absoluta? Eu só queria saber, porque senão a partir de agora eu vou praticar boas obras. 1 Coríntios 3, 12 e 14 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, aí vai baixando um pouco o material, madeira, feno, palha. Versículo 14. Se que alguém construiu permanecer, esse vai receber recompensa. Olha que interessante, agora ele nos convida a refletir sobre, não é se nós estamos fazendo, mas ele convida que cada um de nós venha refletir se aquilo que nós estamos fazendo é de boa qualidade. Porque é possível construir ou fazer a obra, mas com madeira, com feno e até com palha, dá para fazer. Mas o problema, sabe qual que é, Samari? O problema é um só. É que o teste das obras vai passar por um fogo. Eu pergunto para você, palha queima no fogo? Queima, Douglas? Fácil. Feno também? E você que mexe com madeira, também pega fogo? Num abrir e fechar de olhos, tudo aquilo que era muito grande desaparece e vira cinza.
Mas ele diz assim, se aqueles que estiverem construindo com ouro, com prata, já experimentou pegar um anel de ouro ou de prata e tacar na fogueira? Derrete fácil? Não. Você tem informação de quantos graus precisa ser aquecido um anel de prata ou de ouro para que ele possa entrar em estado, sair de estado sólido para estado líquido? Não? Alguém tem essa informação? Eu tinha e me esqueci. Assim as obras que você realiza também será submetida. Então o que acontece? As obras, elas mostrarão qual vai ser a recompensa que você vai receber. Se tu chegar lá no céu com um caminhão, mas for de palha, terá mais aquele que vai chegar no céu apenas com um anel de prata. A recompensa. E não tem como você ser galardoado ou recompensado se não for através das obras, que você precisará fazer através da fé. Eu finalizo essa mensagem citando o texto de Lucas 19, 17. A importância das obras. As obras mostrarão a recompensa que eu e você teremos. E diz assim o texto: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Aqui, parece contrário o que eu vou dizer, né? Mas aqui é uma metáfora literal. O que é uma metáfora literal? Ele está usando de uma figura de linguagem, mas para dizer sobre uma verdade. Que a obra que você aqui realizar, com qualidade, quando você for recompensado, uma das suas recompensas vai ser dado você a autoridade para lá onde você estiver governar sobre X cidades. Mas se você queimar, a hora que passar pelo fogo, queimar tudo, mas eu estou no céu. Eu me lembro de uma pessoa, estava há anos no Evangelho, está há anos no Evangelho, né? Ela diz assim, não tem importância, eu passo uma vergonha na hora, mas o importante é estar no céu. Isso é um pensamento mais mesquinho que pode existir. Sabe por quê? Porque Deus está querendo fazer a obra que Ele quer fazer, de salvação, de santificação na vida de outras pessoas, mas é através da sua vida. O pastor está dizendo aqui que para que se derreta, entra, que saia do estado sólido, um pedaço de ouro ou de prata, para entrar em estado líquido, é necessário que se aqueça a 1064 graus. Deixa eu fazer uma pergunta. Sua obra vai suportar 1064 graus? Ou só 100 graus, que quando entra em 100 graus é ebulição? Ou talvez na hora que tacar fogo, vai pegar fogo em tudo. A questão não é se estamos fazendo, mas também como estamos fazendo. Agora eu pergunto para você, para nós terminarmos aqui, será que a obra de Deus, aliás, a obra que Deus quer fazer, não só em você, mas através de você, tem ou não tem a sua importância? Tem, e muito. Você que é crente de carteirinha, que só vem à igreja, pense sobre isso. Pense sobre isso. Suas obras mostram que tipo de fé você tem. Mesmo que você faça ecoar as mesmas palavras que aquela mulher no funeral disse assim, olha, eu tenho uma fé muito grande, viu? Mas a minha fé é muito grande e eu creio que ele vai sair dessa. Morreu. Eu não queria ter uma fé dessa muito grande. Porque se uma fé muito grande dessa não foi capaz de reverter uma determinada situação, eu acredito que não é a fé aconselhável que outras pessoas tenham ou busquem. Suas obras mostram que utilidade tem a sua fé. Eu quero perguntar para você, sua fé é útil? E se é útil para quê? Suas obras mostram o que você é, o seu caráter. E suas obras também mostram qual será a sua recompensa quando no céu você chegar. E espero que você chegue. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós.
é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas isso se refere só à salvação. Agora, a obra que Deus quer fazer neste mundo, na vida da humanidade, na vida daqueles que ainda não foram salvos, é através de você. E se a sua fé, que você diz ter, não está sendo acompanhado de obras, reveja a sua fé. Porque você pode estar perdendo tempo com essa fé. E se você diz ter uma fé, veja para que ela é útil. Ou no que ela tem sido útil na obra de Deus. A sua fé vai mostrar muito, não daquilo que você é por fora. Por fora eu estou vendo, está bem bonitinho, bem vestidinho, mas aquilo que está dentro de você. A sua fé vai mostrar se quando você chegar no céu, você tem algum saldo para receber alguma coisa, a hora que passou pelo fogo, virou tudo cinza. Por isso, meus irmãos, não desprezem as obras. Ela é muito útil. Mesmo que ela não seja útil para te salvar, e não é mesmo. Mas depois da salvação ela é útil para muita coisa, inclusive para mostrar quem é você. Vamos ficar em pé? Qual é o tom, enfim? Vamos cantar essa canção, meus irmãos? Só Deus para conhecer o que está dentro de nós, né? É verdade. Mas você também conhece um pouco. Você pode não conhecer tudo o que está dentro de você. Deus conhece tudo. Mas isso não significa que você não conhece nada. Deus sabe, você sabe a obra que você pode fazer. Deus sabe muito mais. A questão é se você vai fazer a obra. Se você é alguém disponível ou sempre indisponível. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui
enche-me e usa-me. Sai de um lugar e vai para o outro. Eu não sabia o que o pastor ia pregar, porque ele nunca me fala. Eu venho aqui do mesmo jeito que você, eu recebo a palavra aqui. Mas o que Deus falou comigo é que a gente precisa reparar no altar para que a gente possa ser instrumento do Senhor. E aí vem o pastor e diz para a gente que nós precisamos ser um instrumento do Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo para Deus: é isso que eu quero para minha vida, porque há recompensa para nós. Há coisas que Deus quer fazer em nós, mas há coisas que Deus quer fazer através de nós e que nenhuma outra pessoa vai fazer no meu e no seu lugar. Foi a mim e a você que Deus chamou. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Quero que você saia daqui, mas determinado a perguntar para Deus: Senhor, o que eu poderia estar fazendo que eu não estou fazendo e que está relacionado à tua obra? O que eu poderia estar fazendo? Senhor, se até agora eu não fiz o que eu poderia estar fazendo, me perdoe, mas a partir de agora, deste momento, eu quero me disponibilizar e eu quero ser uma ferramenta poderosa em tuas mãos, seja aonde for, com quem for, da forma que for, mas eu quero ser um instrumento. Eu quero não só que o Senhor faça a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, mas eu também quero me disponibilizar para que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor tem para fazer na vida de outras pessoas através da minha vida também. Amém? Diga isso para o Senhor. Fala: Senhor, talvez você vai se declarar uma pessoa: Senhor, até hoje eu não estou fazendo nada. Tá bom, não tem problema. Importante que você já reconheceu que você não faz nada, mas agora você pode recomeçar a sua vida. E também não recomece por um tempo, recomece pelo tempo todo. O difícil não é começar, né? Ou recomeçar. O difícil é perseverar. Mas se você tiver no seu coração o desejo e for sincero, o Senhor que te capacita vai te fortalecer para que você persevere. Amém? Antes de receber a bênção, eu quero que você repita comigo, tá bom? Diga assim: amar as pessoas como elas estão vai ser a minha expressão de amor. A busca pelo conhecimento será o meu alvo. Eu estarei disposto a renunciar o que for para ser obediente. E terei em minha vida como fonte de equilíbrio a sabedoria de Deus. Amém. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olha para o seu irmão e diga assim: mãos à obra. Olha, médico, mãos à obra. Deus abençoe.